A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul aprovou o pedido para reativar a comissão especial criada ainda no governo de José Otávio Germano para tratar do problema de fios soltos nos postes. A Comissão dos Fios pouco fez no mandato passado, reunindo representantes dos prestadores de serviço de telefonia e internet para informar o início do trabalho de análise dos pontos mais críticos na cidade. O emaranhado de fios, na ocasião, era alvo muito mais de desconforto pela poluição visual do que do risco oferecido às pessoas. Agora, depois de acidentes registrados com motociclistas, o foco é a segurança. Está cada dia aumentando a quantidade de incidentes, acidentes e problemas relacionados aos fios de cabos de telefonia e internet. A gente sabe que a grande maioria desses problemas acontecem porque um caminhão passou lá e arrebentou o fio, ou proveniente de um corte que alguém estava furtando alguma fiação, e acontece. Então, a Câmara, como o centro das grandes discussões do município, tomou essas posições importantes. Eu, os demais colegas vereadores também se manifestaram em relação a isso e indicamos na última semana, e a indicação foi aprovada, para que o Executivo Municipal possa reabrir a comissão especial que tratou do assunto na gestão passada, para que a gente reacenda esse debate e evite que acidentes como aconteceu recentemente com a menina lá no bairro Ponte Verde volte a acontecer em Cachoeira do Sul. O que a gente foca é que reabra-se os trabalhos, embora não tenha tido conclusões muito eficazes na época, né, e que inicie do zero, para que a gente determine uma pessoa que será o presidente dessa comissão, alguém que trate das questões junto com as operadoras de telefone, as operadoras de internet, para que a gente possa recomeçar do zero, para que a gente possa entender melhor essa situação e que essa situação sejam convidados todas as entidades, as pessoas que tenham interesse nessa pauta. Essa demanda chegou à Câmara para nós devido a um acidente que ocorreu, né? Que a gente também, um dia anterior, tinha acontecido em Porto Alegre, também algo semelhante. E, dado isso, a gente começou a analisar a situação dos fios, acompanhar de perto essa demanda e presenciamos, 2 dias após o acidente, uma situação catastrófica ali, de um fio que também ia ocasionar um grave acidente. Fizemos a denúncia, o setor de trânsito imediatamente foi lá e cortou os fios, que era uma rede de telefonia da Oi, então foi retirado aquele material. Mas foi um conserto paliativo. A gente está com a situação em toda a cidade, esse problema está aí parado e a gente precisa achar uma solução. Os vereadores já se reuniram com alguns dos prestadores de serviço na cidade e pretendem que todos estejam envolvidos nos trabalhos que a comissão deve desenvolver em busca de solução. O Ministério Público também foi chamado. Mas o foco é na rede da Oi. Tá? O foco hoje é na rede da Oi, por quê? Porque é uma rede que não tá tendo manutenção. Então, o foco principal é o cuidado com a rede da Oi. Por quê? Porque esses fios da Oi, eles danificam os demais e aí fica. E também toda essa poluição, porque essa rede está parada, ela não está sendo usada. Se for analisar hoje nos bairros, todas as casas tinham telefone fixo. Hoje ninguém mais tem, tirando um comércio, alguma coisa, tem um telefone fixo. Mas esses ramais ficaram lá, essa fiação está lá. Então, a gente precisa ir junto com o Ministério Público buscar uma alternativa de acionar a União, porque a União é a principal sócia da Oi, então para ver se a gente consegue, de alguma maneira, buscar uma alternativa. Um dos provedores de internet da cidade, a CST, ratifica os apontamentos do vereador Edmar Garcia a respeito da operadora Oi. Com uma equipe dedicada a fazer a organização e retirada dos fios que comprometem o serviço prestado, inclusive pela operadora, e até mesmo colaborando para a diminuição da poluição visual e especialmente com o olhar voltado à segurança na cidade, os técnicos recolhem um grande volume de fios diariamente. Diretor de tecnologia da CST Cachoeira do Sul, Guilherme Schneider dos Santos, com 10 anos de experiência, afirma que o desafio ainda é muito grande. A gente vem fazendo esse trabalho já tem algum tempo, em função principalmente dos riscos que esses fios baixos, soltos, colocam à população, né? Então a gente vem recebendo muitas mensagens da população: olha, aqui na minha rua tem cabo baixo, aqui aconteceu uma troca de postes, como é o caso aqui desses técnicos que estão trabalhando.
Então a gente está com uma equipe dedicada a isso. Eles vêm, tentam deixar o mínimo possível o risco, né? Nosso primeiro passo é tentar identificar se tem risco de algum fio baixo, onde possa acontecer algum acidente e minimizar esse risco. E, em segundo local, a poluição visual, né? Então a gente tenta melhorar o aspecto daquele poste ali para que os fios não fiquem tão emaranhados. É muito difícil, né, prestar uma manutenção num poste onde os fios estão todos juntos, enrolados, como ficou depois dessa troca de poste aqui. A gente não consegue vir prestar manutenção de um cliente específico, né? A gente precisa vir, organizar, deixar a caixa recolocada e, a partir disso, sim, tá com tudo organizado para daí sim prestar as manutenções dos clientes finais. Os fios da Oi, eles são fios diferentes do que a gente utiliza atualmente da fibra ótica, né? São cabos ainda metálicos, são cabos bem mais pesados, mais volumosos e, em grande parte, eles estão soltos, assim, vão baixando com o tempo, cedendo. Quando ocorre troca de poste é pior ainda, porque daí eles ficam mais perto do chão e ocorre bastante de passa um caminhão, engancha no cabo da Oi e leva os outros cabos juntos, né? Então a gente tem com certeza essa grande dificuldade com os cabos da Oi. Quando é um local onde a gente identifica que eles estão totalmente desativados, que eles estão colocando em risco de algum acidente, a gente também, além de remover os nossos cabos que não estão em uso, a gente remove esses da Oi junto, né? Todas as cidades, como eu já falei, têm esse problema. Caxias, a gente sabe que já tem alguma movimentação num projeto bem piloto, mas tem muita dificuldade de avançar, porque esse material não tem onde colocar, não tem um custo para ser retirado. Então, tem tudo isso que a gente tem que discutir e avaliar. Mas alguma coisa precisa ser feita. A gente precisa avançar nesse assunto para achar uma solução viável e rápida. Geralmente, tá, quando existem esses cabos que a gente identifica que estão baixos, na maioria das vezes são cabos de telecomunicação. Então são cabos que não geram risco de choque elétrico porque eles estão a uma altura inferior à rede elétrica, né? Eles não têm contato um com o outro e são cabos também que não conduzem a eletricidade, os cabos de fibra ótica. Mas visualmente a gente consegue identificar pensando que naquela altura onde os técnicos estão trabalhando estão os cabos de telecom e lá acima, na ponta do poste, são os cabos de energia. Se a gente identificar que é um daqueles cabos lá de cima que está vindo até o chão, pode ocorrer risco sim de choque, de ele ainda estar energizado, mas os cabos de telecom, na maioria das vezes, não tem risco de choque elétrico. A nossa preocupação, com certeza, maior é a da segurança, da gente cuidar para que esses fios não estejam baixos, principalmente em cruzamentos, para não ocorrer esse tipo de acidente. O risco sim acontece, né? Principalmente quando passa algum caminhão e rompe esses fios, eles acabam ficando baixos, numa troca de poste onde eles não ficam bem fixados, mas a gente vem atuando aí incessantemente em tentar minimizar ao máximo esses riscos, né?